Floriano Peixoto tornou-se presidente no ano de 1891. Legal! O que isso tem a ver com o tema do vídeo? Bem, você ficará impressionado ao saber que ele conseguiu o poder da presidência neste ano, graças à primeira revolta da Armada, pois esta revolta afetou Deodoro da Fonseca, o fazendo renunciar o cargo de presidente, entregando-o nas mãos de Floriano Peixoto. Como isso aconteceu, você confere agora. Como dito no vídeo anterior, Deodoro da Fonseca foi o cara que aplicou um golpe contra o Congresso Nacional, assinando um decreto que ocasionou o fechamento do Congresso. Mas não foi só isso. Ele assinou outro decreto declarando estado de sítio para prender todo mundo e todos que estavam contra ele. Isso que ele fez ficou conhecido como golpe de 3 de novembro. Foi esse golpe que desencadeou a primeira revolta da Armada. Espera, revolta da Armada? Curiosidade: revolta da Armada possui esse título por referir-se a uma revolta da Marinha contra o presidente da República. Ao todo, a Marinha realizou 2 revoltas. A primeira delas foi contra o Deodoro da Fonseca, coitado. E os navios da Marinha possuem um grande poder de fogo. Por isso faz sentido denominar as revoltas da Marinha como revoltas da Armada. Na primeira revolta, as unidades da Marinha se revoltaram contra Deodoro da Fonseca e decidiram se rebelar contra ele por causa do golpe que ele deu. E a Marinha não iria poupar esforços para usar os canhões dos navios se preciso fosse. E foi o almirante Custódio de Melo quem liderou a primeira revolta da Armada. Contando com a ajuda de algumas unidades, ele apontou os canhões do navio contra o centro do Rio de Janeiro, onde estava o Deodoro da Fonseca. O objetivo disso era fazer com que Deodoro renunciasse o cargo de presidente. Assim, eles conseguiriam reerguer o Congresso e acabariam com o estado de sítio. Deodoro havia governado por 9 meses até ali e, pensando bem, olhando para esses canhões assim, tá bom, né? 9 meses tá bom. Essa primeira revolta da Marinha contra o governo do presidente foi bem sucedida. Assim que Deodoro renunciou, Custódio de Melo cumpriu o que havia dito e não mandou pelos ares o centro do Rio de Janeiro. Visto que Floriano Peixoto era o vice-presidente, foi ele quem assumiu o poder naquele mesmo ano, contente. Ele reergueu o Congresso e desfez o estado de sítio, também deixando a Marinha contente. Mas mal sabia ele que os membros da Marinha tinham o pavio curto. Pelo fato de Deodoro ter renunciado à presidência, Floriano Peixoto chegou assumindo o poder sem eleição nenhuma. Já que eu sou o vice-presidente, pensou ele, eu vou assumir a partir de agora e vai ser do meu jeito. Mas não é bem assim que funciona, Floriano. Quando um presidente renuncia antes de completar 2 anos de mandato, é preciso criar novas eleições, mano. Isso ele sabia, mas decidiu ir contra a Constituição de 1891 e decidiu não convocar novas eleições para presidente. Isso deixou muita gente insatisfeita.
Muitos protestos foram criados e no ano de 1892, 13 generais, com o apoio da Marinha, enviaram uma carta-manifesto ao presidente da República, Floriano Peixoto. Esta carta exigia a convocação de novas eleições presidenciais. E agora, Floriano, a coisa ficou preta. Na verdade, essa pressão não deixou Floriano nem um pouco intimidado. Ele mandou prender todos os líderes desse manifesto. Pois é, não é à toa que ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Mas a Marinha não desistiu. Eles não haviam expulsado Deodoro para colocar um cara como Floriano, que não segue o que está na Constituição. Se a segunda revolta fosse bem sucedida, a Marinha iria tentar colocar Custódio de Melo na presidência. Por isso, em 6 de setembro de 1893, os oficiais da Marinha exigiram novamente a convocações de novas eleições para ver a reação de Floriano. Nada aconteceu. Chega de brincadeira. Em 13 de setembro, a Marinha começou a bombardear o estado do Rio de Janeiro. A cidade de Niterói foi fortemente atingida pelos ataques. Segundo os relatos, houve até trocas de tiro na cidade do Rio de Janeiro. Sim, os navios da Marinha se deslocaram pela Baía de Guanabara na tentativa de mandar a cidade do Rio de Janeiro pelos ares. E agora, Floriano? Agora é hora do Marechal de Ferro agir. Floriano acionou o exército. Foram tantas as tropas enviadas que os navios da Marinha não conseguiram conter e fugiram. Eles se deslocaram para o sul do país em fuga. Se eles entraram em fuga, não significa que eles desistiram de atacar o estado do Rio de Janeiro. As tropas navais tentaram formar uma aliança poderosa para contra-atacar, mas não foi o suficiente, porque em 1894, Floriano Peixoto conseguiu um apoio muito maior. Ele obteve ajuda do Partido Republicano Paulista, Exército, e também algumas frotas dos Estados Unidos, a Esquadra Flint. Pensando melhor, pra que tentar colocar o Custódio de Melo na presidência? Deixa o Floriano Peixoto mesmo, não é, Custódio de Melo? Ué. Floriano Peixoto conteve a segunda revolta da Armada no ano de 1894. Seu governo passou por poucas e boas, e talvez isso tenha deixado Floriano bastante chateado. Assumir o poder de um país como o Brasil é muita responsabilidade. Pra mim, chega. Apesar da vitória, ele abandonou o cargo de presidente. Mas o Brasil não poderia ficar sem ninguém para governar. No mesmo ano em que Floriano desistiu, ocorreram novas eleições. Marca-se neste ano as primeiras eleições diretas do Brasil. Quem será que ganhou, hein? Não perca a continuação desta série para descobrir essas e outras verdades ocultas.